Olá, estudantes! Aqui é a professora Michele. Hoje vamos fazer uma revisãozinha do conteúdo visto esta semana na escola. Vamos falar um pouco sobre transformações da matéria e sobre as leis ponderais. Vamos recordar os fenômenos físicos e químicos. Esse tipo de transformação vocês já estudaram lá no 6º ano. Então agora no 9º ano nós estamos retomando esses conceitos. Então essa primeira parte da aula é uma revisão sobre esse tema. Quando eu falo que houve um fenômeno ou uma transformação, o que ocorreu é que há uma diferença entre o estado inicial e o estado final. Eu analiso uma situação e tem que haver uma mudança entre o instante inicial, quando eu comecei a observar, e o estado final, ou seja, se houve uma alteração entre o início e o final deste período em que eu estou avaliando o fenômeno. Nos fenômenos físicos, não há uma alteração na constituição da matéria, ou seja, as substâncias que eu tenho naquele material, naquele objeto, não se alteram ao longo da transformação do fenômeno. Por exemplo, você pega um papel e você amassa esse papel, ele não deixou de ser papel, ele não deixou de ter as substâncias que o compõem. Já os fenômenos químicos, eles alteram a natureza da matéria, ou seja, eu formo novas substâncias nesse processo. Então, durante o fenômeno químico, há uma transformação química. As substâncias que eu tinha inicialmente são transformadas em novas substâncias. Então, eu vou ter substâncias diferentes. Os átomos são os mesmos, mas eles quebram as ligações químicas que eles estavam fazendo e formam novas ligações químicas, formando novas substâncias. Vamos relembrar o que são os fenômenos físicos. Então, fenômenos físicos, eu não vou alterar as substâncias que compõem os materiais que estão sendo avaliados nesse fenômeno. Então, quando eu penso em mudanças de estado físico, eu estou falando em fenômenos físicos. Pense na água em estado sólido, gelo, e ela começa a derreter, esse gelo começa a derreter sobre a pia. Então, ele está mudando de estado físico. A água estava no estado sólido e agora está passando para o estado líquido, mas não deixou de ser água. Mesma coisa uma água fervendo, né? Ponto de ebulição, ela está fervendo ali, ela está passando do estado líquido para o estado gasoso, mas não deixou de ser água neste processo. Outros exemplos aqui. Se você quebra o vidro, ele não deixou de ser vidro, mas ele alterou ali a forma dele, se fragmentou em pedaços menores. Uma lata de alumínio que você amassa, não deixou de ser feita de alumínio. Ou mesmo se você pensar numa pessoa que pega um novelo de lã e faz uma blusa. Então essa pessoa está fazendo um novo objeto, está fazendo uma transformação, mas não deixou de ser lã. E aqui o exemplo de um papel que é rasgado. Você rasgou o papel, você mudou ali a forma do papel, mas não deixou de ser papel. Vamos ver outros exemplos. Você pegou uma laranja, espremeu, fez um suco, né? Você extraiu ali as substâncias que estão na laranja. Ou você pôs uma roupa para secar, então a roupa estava molhada inicialmente e a água evaporou. Ou você simplesmente pegou açúcar e dissolveu num pouco d'água, então as moléculas de açúcar ficaram dispersas na água, mas não deixou de ser água, não deixou de ser açúcar. Pense num trilho, né? Um objeto metálico que aquece, ele dilata, como os trilhos de metrô, de trem. Então o fenômeno da dilatação, ele também é um fenômeno físico. Se você pega alguma comida, por exemplo um bolo, e você parte em pedaços menores, você está o quê? Fazendo um fenômeno físico. Se vocês lembrarem, na semana passada, eu revisei com vocês os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, e falei também das transformações, ou seja, as mudanças de um estado físico para o outro. Então, todos esses fenômenos são fenômenos físicos. Por quê? Porque durante a mudança de estado físico, a substância não se altera, ela está simplesmente mudando o estado físico dela. Agora, com relação às transformações químicas, também chamadas de fenômenos químicos ou reações químicas, o que vai ocorrer? Durante essa transformação, as substâncias que eu tinha inicialmente vão ser transformadas em novas substâncias, não vão ser as mesmas que eu tenho no final da reação. Vai haver uma transformação da matéria, das substâncias que compõem os materiais que eu estou avaliando durante o fenômeno. Então pense em processos de queima, como por exemplo,
Pense na queima de um papel, uma vela acesa. Esses processos de combustão, você está transformando os materiais que você tem em novos materiais. Pense no papel que pegou fogo, se transformou aí em carvão, fuligem. Esse material ele é totalmente diferente do papel inicial que eu tenho. Ou a parafina que vai se consumindo durante a queima de uma vela. Então, esses fenômenos são fenômenos que alteram as características da matéria porque formam novas substâncias. Então, você vê que altera a cor, altera a textura do material. Esses são indícios de que está ocorrendo uma transformação química. Vamos ver outros exemplos. Pense numa fruta que está amadurecendo. Essa fruta que já acabou mordendo uma fruta que estava verde ainda, percebe que a textura é diferente de uma fruta madura, o sabor. Porque durante o processo de amadurecimento estão ocorrendo transformações químicas que vão alterar substâncias que compõem a fruta. O mesmo acontece quando a fruta amadurece e começa a apodrecer. Ou seja, cheiro muda, textura muda, odor, porque as substâncias que eu estou formando agora são substâncias diferentes. Então, tanto o amadurecimento como o apodrecimento de comida, de algum alimento, eles são fenômenos químicos, porque vão formar novas substâncias. Pense, por exemplo, também nos derivados do leite. Se você pegar o leite e comparar com queijo e iogurte, são produtos que vêm do leite, com a adição de outros materiais também, estão ocorrendo transformações. Muda o sabor, o odor, a textura desses materiais. Isso tudo é um indicativo de uma transformação química, ou seja, que está formando novas substâncias. Pense nos alimentos que você cozinha, ou seja, leva ao fogo, como a textura deles mudam, como o sabor, o odor, o gosto. Por quê? Porque aquelas substâncias que eu tinha inicialmente, elas são transformadas em novas substâncias durante o processo de cozimento, que é uma transformação química. Pense também no alimento que você ingere que está sendo digerido no seu corpo. Você sabe que os alimentos que a gente consome vão formar o nosso corpo e vão dar energia para o nosso corpo também. Então, se eu comer um hambúrguer, não vai grudar um hambúrguer no meu braço lá. Ele vai sofrer um processo que vai formar substâncias, vai formar os músculos, vai formar gordura para o meu corpo, vai formar carboidratos, vai me dar energia. Então, há um processo, não só um processo, mas diversos processos de transformação química durante a digestão. Outros processos de transformação química, uma fogueira. Pense nos materiais pegando fogo, gente. Esse processo de combustão são sempre transformações químicas. Ou mesmo a combustão, ou seja, a queima de um combustível no motor de um carro, seja gasolina, seja etanol, álcool ou diesel no caminhão, e você usa aquele combustível e ele vai ser queimado. E o produto dessa reação vai produzir gases. Dessa reação vai o quê? Produzir gases que vão mover o pistão, que vai movimentar o carro, ou mesmo fogos de artifício, está ali pondo fogo ali e vai fornecer energia para aqueles elementos emitirem aquelas cores que a gente vê nos fogos de artifício. A fotossíntese também é um exemplo de transformação química. Pensa que as plantas, elas pegam dióxido de carbono, que é um material inorgânico, e através da luz solar, pegam água também e transformam isso em quê? Em matéria orgânica, está transformando em novos materiais. E aí as plantas introduzem matéria e energia em toda a cadeia alimentar, conforme a gente estudou lá no 8º ano. Aqui um outro exemplo. Um comprimido efervescente, pensa uma pessoa que está com uma azia e vai tomar um antiácido, coloca aquele comprimido na água e ele libera bolhas, A liberação de um gás é um indício de uma reação química. Ali o bicarbonato está reagindo, está liberando gás carbônico, então está formando novas substâncias. Cuidado para não confundir uma água fervendo, que é um fenômeno físico, com um comprimido efervescente na água que libera bolhas também, mas aqui está formando novas substâncias. Nesse caso é um fenômeno químico. Aqui eu também coloquei a formação da ferrugem. Pensa um material que enferruja, um portão. Se a pessoa não pintar aquele portão para proteger
da umidade. O que vai acontecer? O ferro, em presença de água, de umidade, ele vai reagir com o oxigênio e vai formar ferrugem, o óxido de ferro. E o que vai acontecer? Esse material é bem mais fraco que o ferro metálico. Você pode ver, se você tem um portão enferrujado em casa, se você bate nele, ele é quebradiço. Ou seja, a textura do material mudou, a cor mudou, propriedades desse material vão ser alteradas. Por quê? Agora eu tenho novas substâncias, substâncias diferentes das substâncias iniciais. Aqui um resuminho para vocês de indicativos de que está ocorrendo uma transformação química, ou uma reação química, um fenômeno químico. Liberação de gás, uma mudança de cor. Muitas vezes há a formação de um sólido, você mistura dois líquidos e forma um sólido que é um precipitado, né? Um sólido que se deposita lá no fundo do recipiente. Pode ter liberação ou absorção de energia na forma de calor. Pense uma pessoa que está fazendo sabão caseiro. Se você colocar a mão, não dentro, né? Porque tem soda, mas se você colocar na vasilha do lado de fora, você vai ver que aquece. Mesmo que você não tenha colocado nenhum dos reagentes lá, dos ingredientes, uma temperatura elevada, porque a própria reação libera calor. Então, esses aí são indícios de fenômenos ou transformações químicas. Quando ocorrem as transformações químicas, o que eu tenho? Eu tenho as substâncias iniciais e elas se transformam em novas substâncias. Essas substâncias iniciais que eu tenho, eu chamo de reagentes. E após a transformação, eu tenho novas substâncias. Essas novas substâncias são chamadas de produtos. Quando eu tenho uma transformação química, os átomos não são criados nem destruídos durante esse processo. Ficou conhecida como a lei da conservação das massas. Por quê? Eu vou formar novas substâncias, mas elas vão ser constituídas dos mesmos átomos que eu tinha no início. Então, imagina que está ocorrendo uma transformação química, algumas ligações químicas são quebradas e formam novas ligações químicas unindo esses átomos. Então, os átomos que eu tinha no início são os mesmos que eu tenho no final. Essa lei ficou conhecida popularmente, né? Dita assim, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A gente vai ver na aula de hoje que, na verdade, ela foi dita assim, por Lavoisier, que quando eu faço uma reação química em recipiente fechado, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Ou seja, quando eu estou fazendo uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos, eles só se rearranjam, formando novas substâncias. Agora, nós vamos aprender como é que a gente representa essa reação química através de uma equação, que é conhecida como equação química. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, um esboço inicial de como a gente representa as reações químicas através de equações. Eu vou escrever antes da seta, ela vai ter uma seta para indicar que está ocorrendo a reação química. As substâncias que eu vou escrever antes da seta são os reagentes, são as substâncias iniciais que eu tenho. Após a transformação química, eu vou ter novas substâncias, que são os produtos. Então, assim, o jeitão da equação é assim. Se eu tiver mais de uma substância nos reagentes, eu vou separar uma substância da outra pelo sinal de mais. E o mesmo para os produtos. Então, uma maneira de eu separar os membros nessa equação química é colocar o sinal de mais. Então, eu posso dizer que uma substância hipotética, estou chamando ela de A e a outra de B. Uma substância A reage com uma substância B para formar os produtos, né? Substância C e D. Então, esse é o jeitão, né? A cara de uma reação química. Agora, vamos começar a falar sobre o balanceamento de equações químicas. Aqui no 9º ano, a gente vai aprender um método que é o método da tentativa e erro. Lembra que eu falei para vocês que numa reação química, os átomos não são criados nem destruídos, eles só mudam de posição, eles só se rearranjam formando novas substâncias. Então, os átomos que eu tenho, a quantidade de um determinado átomo que eu tenho no reagente, tem que ser a mesma quantidade daquele átomo que eu vou ter no produto, mesmo que ele esteja unido a átomos diferentes. Coloquei aqui como exemplo para vocês uma equação da formação da água. Se eu pegar gás hidrogênio e reagir ele com gás oxigênio, eu formo água.
A gente já viu que quem está antes da seta são os reagentes e quem está depois da seta, os produtos. Neste caso, eu tenho dois reagentes e eles estão formando um único produto, que é a água. Eu quero que vocês olhem se essa equação está balanceada, ou seja, se ela tem a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Vamos olhar. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho nos reagentes? Você vai olhar o símbolo do hidrogênio e olha o índice de atomicidade dele, esse númerozinho que fica aqui embaixo. Eu tenho 2. Vamos ver no produto quantos hidrogênios eu tenho. Opa, eu tenho H2, eu tenho 2 hidrogênios também. Agora, vamos avaliar o oxigênio. Nos reagentes, eu tenho 2 oxigênios, tá vendo? Símbolo do oxigênio e um 2 aqui embaixo. E nos produtos, eu tenho um só. Lembrando que quando eu não coloco nada do lado do símbolo, quer dizer que é 1. Opa, não está balanceada essa equação. O que eu posso fazer? Para balancear as equações químicas, nós vamos adicionar números na frente dos compostos. Eu nunca posso alterar o índice de atomicidade, ou seja, o númerozinho que fica aqui embaixo. Por exemplo, aqui eu sei que tem O2 e aqui só tem um oxigênio. Eu não posso adicionar um 2 aqui embaixo, porque eu vou mudar a substância. Vai deixar de ser água e vai virar água oxigenada, que é uma outra substância. Então, quando eu estou fazendo balanceamento de equações, eu não posso mexer no número que fica aqui embaixo. Para igualar, eu vou adicionar aqui na frente. Se você olhar aqui, eu adicionei o 2 na frente. Agora eu fiquei com 2 oxigênios. 2 vezes um 1 que está aqui, que eu não preciso escrever, está subentendido. 2 vezes um 2, eu tenho 2 oxigênios. Mas ao colocar o 2 aqui na frente, ele também multiplica esse hidrogênio aqui. Então fica 2 vezes 2, 4. Agora no produto eu tenho 4 hidrogênios. O que eu faço? No reagente eu só tenho 2. Então, para balancear os reagentes, agora eu vou adicionar um 2 aqui na frente. Vai ficar 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes e 4 no produto. Eu tenho 2 oxigênios no reagente e 2 nos produtos. Agora sim a minha equação está balanceada. Está a mesma quantidade de átomos, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Olha aqui a reação que nós acabamos de balancear. Eu tenho 2 moléculas de gás hidrogênio reagindo com uma molécula de gás oxigênio, formando 2 moléculas de água. Se você olhar, houve a conservação das massas, porque houve a conservação dos átomos. No total, eu tenho quantos átomos de hidrogênio nos reagentes? Não moléculas, átomos. 1, 2, 3, 4. E no produto? 1, 2, 3, 4. Oxigênio, quantos átomos de oxigênio eu tenho nos reagentes? 1, 2. E no produto? 1, 2. A equação está balanceada. Aqui eu coloquei para vocês só lembrarem. O número que fica embaixo é chamado de índice de atomicidade, a quantidade de átomos que tem daquele elemento naquele composto. Eu não posso alterá-lo, senão eu vou formar outra substância, ou até mesmo uma substância que não existe. Então, quando eu estou balanceando a equação, eu não posso mexer nesse número que fica aqui embaixo, no índice. O que eu vou acrescentar? Um número na frente, que é o chamado coeficiente estequiométrico, até que eu tenha a mesma quantidade de átomos, tanto do lado da reação como do outro, ou seja, tanto nos reagentes como nos produtos. Agora, vamos falar sobre outros fatores, outros termos que podem aparecer aí na minha equação química. Por exemplo, o estado físico daquela substância que está reagindo ou que foi formada. Então, pode aparecer na sua equação química, na maioria das vezes vai aparecer, entre parênteses, o estado físico da substância. Lembrando que é sempre escrito minúsculo. Se ele estiver no estado sólido, vai ter um Szinho minúsculo. Se ele estiver no estado líquido, um L. No gasoso, um G. E se a substância estiver dissolvida na água, é chamado de aquoso. Então, vamos olhar aqui essa equação. Eu tenho sódio metálico, ele está no estado sólido. E ele está reagindo com a água, que está no estado líquido. E está formando o hidróxido de sódio, que está dissolvido na água, está aquoso. E está formando também o gás hidrogênio, no estado gasoso. Então, também pode aparecer aqui, na maioria das reações aparece, entre parênteses, o estado físico em que está aquela substância. Aqui eu também deixei em destaque para vocês lembrarem os coeficientes estequiométricos da reação, ou seja,
Após estar balanceada a equação, aparecem os coeficientes na frente. Uma outra coisa que pode aparecer numa reação química é quando, para que aquela reação química ocorra, eu tenha que aquecer, tenho que aumentar a temperatura. Se eu tiver que fornecer calor para que aquela reação ocorra, vai aparecer a letra grega delta. Essa letra indica que está ocorrendo um aquecimento. Então, se você olhar em cima da seta da reação química e tiver um triângulo, isso é indicativo que você está aquecendo para que ocorra aquela reação. Vamos ver agora mais alguns exemplos de balanceamento para que a gente treine mais um pouco isso. Então, aqui eu coloquei para vocês o sódio está reagindo com o gás cloro e está formando sal de cozinha, o cloreto de sódio. Vamos olhar se essa equação está balanceada. No reagente, eu tenho um átomo de sódio, é o Na. E no produto, eu tenho somente um átomo de sódio, Na. Opa, por enquanto, está parecendo estar balanceado. Vou olhar o átomo de cloro agora. Nos reagentes, o cloro é o Cl. Eu tenho quantos átomos de cloro? Olha, eu tenho 2. Está vendo o índice de atomicidade aqui? Agora eu vou olhar no produto. Cloro, Cl, eu só tenho 1. Lembre-se, quando eu só tenho 1, eu não preciso colocar nada aqui do lado. Isso eu já entendo que é 1. Não está balanceado o cloro. O que eu faço? Se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, eu não posso adicionar um 2 pequenininho aqui não, porque senão eu vou alterar a substância. Como é que eu adiciono 2 para o cloro? Eu coloco aqui na frente, que é o coeficiente estequiométrico. Aí você vai multiplicar 2 vezes 1, 2. Opa, agora eu tenho 2 cloros, tanto no reagente como no produto. Mas agora eu acabei mexendo em quem? Eu acabei mexendo com o sódio também, porque ao colocar o 2 aqui na frente, ele multiplica o sódio. O sódio agora tem 2 vezes 1, 2 no produto. E no reagente eu só tenho 1. Então, para balancear, eu vou acrescentar um 2 também aqui na frente do sódio nos reagentes. Vamos ver se ficou balanceado agora? Eu tenho 2 sódios no reagente e 2 sódios no produto. 2 cloros no reagente e 2 vezes 1, 2, 2 cloros no produto também. Agora sim, a equação está balanceada. Vamos ver outro exemplo? Vamos fazer a reação do gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio formando amônia. Vamos ver se essa equação está balanceada? Vamos lá. Nos reagentes eu tenho 2, tá vendo o 2 aqui? 2 nitrogênios. E no produto? Opa, eu tenho um só. Então, para balancear o nitrogênio, o que eu faço? Eu adiciono um 2 aqui na frente. Agora, 2 vezes 1, tenho 2 nitrogênios. Lembra que quando não tem nada do lado do símbolo quer dizer 1. Mas ao colocar o 2 aqui, eu também mexo com a quantidade de hidrogênio. Então, fica 2 vezes 3, 6. Eu tenho o quê? 6 hidrogênios. E nos reagentes eu tenho só 2. Como é que eu faço para eu ter 6 nos reagentes? Se eu adicionar um 3 na frente, fica 3 vezes 2, 6. Agora sim eu tenho 6 hidrogênios no reagente e 6 no produto. 2 nitrogênios no reagente e 2 no produto. Equação balanceada. Vamos ver mais um exemplo? Reação de combustão. Eu estou fazendo a combustão de quem? Do metano. O gás metano está reagindo com o gás oxigênio, está formando dióxido de carbono, gás carbônico e água. Vamos ver se essa equação está balanceada? Vamos pegar, por exemplo, o carbono. Eu tenho um carbono no reagente e um carbono no produto. Beleza, parece que está semelhante. Agora, eu vou pegar o hidrogênio. Um detalhe que eu quero chamar a atenção. Quando um elemento aparece mais de uma vez no termo, eu aconselho que vocês balanceiem ele por último. Por exemplo, o oxigênio, no reagente, ele aparece uma vez só. Só que no produto ele aparece 2. É mais difícil de balancear, começando pelo oxigênio. Então, a gente sempre aconselha a deixar os elementos que aparecem mais de uma vez num termo. Tá vendo que tem 2 oxigênios no produto? Deixa para balancear por último. Por isso que eu vou ver agora o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho quantos no reagente? Eu tenho 4. E no produto? 2. Opa, não está balanceado. O que eu faço para balancear? Eu coloco um 2 na frente, porque fica 2 vezes 2, 4.
Agora você tem que se lembrar que esse 2 não multiplica só o hidrogênio, mas também o oxigênio. Então vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 oxigênios aqui, mas eu tenho quantos oxigênios aqui? 2. 2 mais 2, 4. Só nos produtos eu tenho 4 oxigênios. E quantos oxigênios eu tenho no reagente? 2. O que eu faço para ter 4? Eu multiplico por 2, então fica 2 vezes 2, 4. Agora sim eu tenho a mesma quantidade de oxigênios, tanto nos reagentes como nos produtos. E os outros termos também. Então, esse método é da tentativa e erro. Você vai colocando os números e vai vendo até que tenha a mesma quantidade nos reagentes e nos produtos de um determinado átomo. Vamos retornar à lei da conservação das massas ou lei de Lavoisier. Lembra que eu falei para vocês que ela ficou conhecida, como nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas na verdade Lavoisier falou assim, que uma reação química que é feita num recipiente fechado, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Por quê? Porque não está havendo o quê? Uma destruição, nem o aparecimento do nada de átomos. Os átomos não são criados nem destruídos. Eles só mudam de posição, só se rearranjam. Professora, por que tem que ser um recipiente fechado? Ora, se algum dos reagentes for um gás ou algum dos produtos for um gás e tiver um recipiente aberto, o gás sai. E aí não vai ficar constante. Para ser constante eu tenho que manter todo mundo lá. Por isso que ele fala em um recipiente fechado. Aqui eu estou colocando para vocês uma equação que é a decomposição da água. É o inverso do que a gente estudou. A gente viu agora como é que formava a água. A gente juntava hidrogênio com oxigênio e formava a água. Agora a gente está fazendo o inverso. A gente está pegando a molécula de água, passa uma corrente elétrica por ela e decompõe. Ou seja, forma gás hidrogênio e gás oxigênio. O que eu quero que vocês reparem aqui, que quando eu somo a massa dos reagentes e a dos produtos, ela tem que dar o mesmo valor, porque os átomos não são criados nem destruídos, eles só se rearranjam. Então, se eu tenho 18 gramas de água no início, quando eu somar a massa do hidrogênio e do oxigênio, eu vou ter que ter 18 também. Ou seja, 2 gramas de hidrogênio com 16 de oxigênio, somos 2, 18. Presta atenção que ele poderia ter omitido esse 2 e perguntado: opa, quanto que eu preciso de hidrogênio se eu tenho 18 gramas de água e 16 de oxigênio? Se eu sei que dos dois lados tem que dar 18, se eu tenho 16 para 18, faltam 2. É uma equaçãozinha do primeiro grau. O que eu quero que vocês percebam é que tem uma proporção das substâncias que reagem. Lá no segundo ano do ensino médio, vocês vão ver as continhas que você faz para você ver quanto de massa de cada um reage. Por enquanto, no nono ano, ele vai te fornecer esses valores, vai omitir um ou dois e vai perguntar qual é esse valor. Mas o que eu quero que vocês entendam é que reage em proporção. Se eu dobrar a quantidade de água, eu vou dobrar a quantidade de gás hidrogênio e oxigênio formado. Se eu dividir, por exemplo, dividir por 2, aqui eu tinha 18, eu pego metade, 9. Quanto que eu vou produzir de hidrogênio? Metade, 1 grama. E de oxigênio? 8, metade. Se eu dobra a massa, tanto nos reagentes como nos produtos. Certo? Se eu divido, ele vai dividir também os valores, porque ele sempre reage em proporção. Daí nós vamos para a próxima lei, que é a lei de Proust. Segundo a lei das proporções constantes, ou lei de Proust, ela fala isso, que numa reação química, as substâncias reagem, formam os produtos em proporções definidas. Porque cada substância vai ter uma quantidade de átomos que a constitui. Se eu pegar água, não importa qual a origem dessa água. Vamos supor que eu peguei água de uma poça d'água, da água mineral, da privada. Se eu for no laboratório e purificar a água, ela vai ser H2O. Ela vai ter 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio em cada molécula. Então tem uma proporção que reage, que forma aquela substância. E se essa água se decompõe, ela vai formar uma quantidade de gás hidrogênio e de oxigênio também. Então, é isso que eu falei para vocês. Se eu tenho uma quantidade de água que forma uma quantidade de gás hidrogênio e oxigênio, se eu dobrar, dobra a dos produtos também. E se eu triplicar, triplica, porque tem uma proporção constante. Aqui eu pus um outro exemplo, gás carbônico. Se eu tenho 11 gramas de gás carbônico e ela forma 3 gramas de carbono e 8 de oxigênio, se você vê 3 mais 8, 11. A soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Se eu dobrar a quantidade de gás carbônico que eu tenho, eu vou dobrar a quantidade dos produtos que eu formei, porque as substâncias reagem em proporção.
Agora, vamos ver como classificar as reações químicas. Existem 4 classificações. Quando eu olho uma equação química e eu tenho somente um reagente, e eu formo 2 ou mais produtos, eu chamo esse tipo de reação de decomposição ou análise. Aqui no caso eu estou dando o exemplo da reação em que a água se decompõe, reage e forma gás hidrogênio e gás oxigênio. Quando eu passo uma corrente elétrica pela água, ocorre isso. Então eu estou partindo de uma única substância e formando 2 no caso, gás hidrogênio e oxigênio. Reação de decomposição. Agora, se eu tenho 2 ou mais reagentes e formo um único produto, esse tipo de reação é chamada de reação de adição ou síntese. Eu peguei o inverso, a reação inversa. Agora eu vou pegar gás hidrogênio, reagir com gás oxigênio e vou formar água. Tá vendo que eu saí de 2 reagentes e formei um único produto? Neste caso, a reação é chamada de reação de adição ou síntese. Agora, vamos ver a reação conhecida como simples troca. Nesse tipo de reação, eu vou ter uma substância simples, ou seja, aquela substância que é formada por só um tipo de átomo. E ela vai deslocar o elemento da substância composta. Aqui no caso, o cobre, que era a substância simples, está deslocando a prata dessa substância composta. Ela vai ficar no lugar dele. E a prata agora vai ficar sozinha, vai formar uma substância simples. Então, está vendo que um elemento deslocou o outro? Eu tenho uma substância simples que desloca um elemento da substância composta. Esse tipo de reação é chamada de simples troca ou reação de deslocamento. Já na reação de dupla troca ou permutação, os 2 elementos vão trocar de lugar. Repare que eu tenho o cromato de potássio e o nitrato de prata. O que vai acontecer? O potássio vai vir e ocupar o lugar da prata e a prata vai vir ocupar o lugar do potássio. Os 2 elementos trocaram de lugar. Então eu falo que ocorreu o quê? Uma reação de dupla troca ou permutação. Bem, este foi o conteúdo que nós estudamos nessa semana. Espero ter ajudado. Espero que vocês assistam, leiam o livro, revisem o conteúdo e façam o dever de casa. Um forte abraço e até a próxima!